e hoje a gente vai falar sobre o juízo de Deus. É o estudo bíblico que eu mais gosto de dar, é o assunto que eu mais gosto de tratar, não só com a igreja, mas fora da igreja também, dado a perversão do tema na cultura e em muitas religiões por aí fora. Quando eu falo religiões, entenda aí o espectro mais amplo da palavra possível, viu? No nosso meio adventista é compreendido errado por muitas pessoas, porque é muito forte culturalmente essa questão do juízo. Então vamos orar e a gente já entra no tema. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade que está nos dando. Guia-nos pelo teu Espírito, sob tua palavra, sob tua vontade. Conduza-nos no caminho da verdade. Abra a nossa mente para entendê-la. Capacita-nos para ensinarmos outras pessoas. Pai, eu peço que o Senhor envie teus santos anjos celestiais a cada um de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Manifesta a tua presença. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como eu estava dizendo, então, o tema do juízo, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse termo, né, é chegada a hora do seu juízo, Apocalipse capítulo 14, verso 7. Nós vamos falar não só sobre o juízo, e também sobre a hora do juízo, entender e compreender como é que funciona isso aí. O momento do juízo, então a gente já postula aqui direto que o momento do juízo, ele acontece antes da segunda vinda dele, de Jesus Cristo. O momento do juízo, ele vai desde o momento estabelecido profeticamente, que nós vamos entrar bem rápido, não vou me demorar muito na profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. Ele começa estabelecido por Deus, ele vai ter um fim estabelecido por Deus. Se tem um início, tem um fim. Por isso que ele revelou o início, para nós entendermos isso, tá? Ele estabeleceu um início para nós crermos que terá um meio e fim. E nós estamos no meio para o final do juízo já, todos os sinais mostram aí, mas ainda que nós não sabemos o final do juízo, o dia e hora do retorno de Cristo, ninguém sabe. Agora, lembrando que o juízo ele não termina com a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo faz parte do processo do juízo de Deus. O juízo é um período muito longo. Quando a gente conversa sobre juízo com as pessoas, elas automaticamente, culturalmente, elas imaginam o momento de Deus condenar as pessoas, infelizmente, né? Satanás perpetuou e perpetrou culturalmente essa ideia de um Deus tirano, de um Deus ansioso por manifestar o juízo dele sobre os seres humanos. E quando a gente fala ansioso, é ansioso para condenar. E já começa por aí. As mensagens satânicas que se desenrolam e se apresentam para o mundo é exatamente essa visão de um Deus que está ansioso para condenar. Juízo de Deus, gente, ele é para salvar. E eu gostaria muito que no final da nossa conversa você entendesse, saísse e ensinasse outras pessoas em conversa a respeito para mudar a mentalidade das pessoas. Que juízo é o maior ato de salvação de Deus para a humanidade. Em alguns momentos nas Escrituras, ele apresentou juízo, ele se manifestou como juiz. Toda vez que ele se manifesta como juiz, é para libertação e transformação daquela geração. Quando a gente fala do juízo final, ou seja, é a revelação máxima desse Deus para que haja um espectro de salvação máximo possível à humanidade, porque depois vem o fim. Então, o juízo, ele é uma boa nova, uma boa mensagem, é uma mensagem de esperança, o juízo. E você deve abordar esse assunto dessa maneira, porque é a maneira bíblica de se abordar o assunto do juízo. Então, o juízo de Deus é a revelação máxima do caráter dele e tem o propósito de redimir, de salvar as pessoas e não condená-las. O juízo é um processo muito mais longo do que as pessoas pensam, não é aquele processo pontual de condenação, que é errado essa cultura, porque isso se carrega por trás uma ideia cultural da vingança, uma ideia cultural que ele tem prazer em ser o vingador, em destruir as pessoas. E não é o caráter dele. Isaías fala que é a obra estranha do Senhor.
Se é obra estranha, é porque é uma obra que não faz parte da natureza dele, ainda que ele terá que fazer. Então vamos lá, vamos pegar alguns textos. Por exemplo, Gênesis. Gênesis, a gente pega o capítulo 3, que narra a queda. Verso 8 e 9 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então note que esse aqui é o embrião, tá? É o embrião da queda, o embrião do juízo sendo estabelecido e uma reorganização a partir disso. Note que o processo do juízo que se dá no texto bíblico, e esse é o texto mais antigo de juízo, ele é um processo de restauração, de redenção. Note que ele ouve, quando ele chega para Adão e fala: Quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu ordenei que não comesses? Note que a reação do homem é acusar Deus. A mulher que você criou me deu para comer. Quando ele chega para a mulher, a reação é a mesma. Olha, a serpente que me deu, a serpente que você criou, está subentendido aí a serpente que você criou. Não aparece a serpente que você criou, porque Deus não cria o mal. A mulher foi criada, e por isso que tem esse cuidado no texto bíblico. A mulher que tu criastes, que me deste por esposa, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora, quando fala da serpente, ela fala: serpente me enganou e eu comi. Então, note que a ordem do texto, o detalhe do texto é muito revelador. Nós só precisávamos de Gênesis, viu, gente? Quando ele entra em juízo, o homem condena Deus em última instância, não assume o seu pecado. Ele foge na hora do juízo, ele coloca Deus no banco dos réus, colocando a mulher como culpada. A mulher coloca a serpente como culpada, só que ela não assume que Deus criou o mal. Porque seria um absurdo aí também, né? Note que Deus, ele emite um juízo direto sobre a serpente, ele não conversa, não dialoga com a serpente. O juízo, então, ele é direcionado e a serpente recebe a responsabilidade do ato iníquo dela. A serpente que estava sob o domínio, né, de Satanás, óbvio. Aqui já é o embrião, gente, de como que o juízo de Deus se desenvolve. O ser humano dialoga, o homem dialoga, a mulher dialoga, a serpente não tem diálogo. Não há segunda chance para Satanás. Satanás, ele é um ser caído e um ser que já está sobre condenação. É uma questão de tempo só. Então, entenda que em Gênesis se apresenta o juízo num sentido do quê? De restauração, porque aí depois ele começa a falar das consequências do pecado e de como aconteceria isso, a promessa da vinda do Messias, Gênesis 3, capítulo 15, que livra eles da morte e passa então agora a conviver com a realidade do pecado. Mas aí a gente entra já não só na área de juízo, mas de soteriologia de salvação. E a gente não é o tema dessa noite, nem dá para abordar tudo isso aí.
Gênesis capítulo 6, que é o dilúvio. Veja que é revelação e a execução do juízo. Revelação e execução do juízo. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então veja, Deus aqui e agora o dilúvio, ele é o juízo mais próximo que nós temos com relação ao juízo futuro. Quando Deus ele emite no verso 1 e revela no verso 1, olha, está nascendo filhas da terra, e os filhos de Deus querem então vivenciar a vontade da terra e não a vontade de Deus do céu. Agora Deus ele vai emitir um juízo, mas antes do juízo executivo, ainda que ele revele a situação, ele ainda prega por 120 anos através de Noé. Então veja, o juízo de Deus, ele é estabelecido a partir do momento que Deus revela a situação da humanidade, e quando ele revela a situação da humanidade, ao mesmo tempo, ele se revela à humanidade, ou seja, é uma revelação dupla. Deus revela quem ele é, e com essa revelação ele revela a atuação atual da humanidade, uma verdade presente para aquele momento. Então, quando Deus se revela, automaticamente, por consequência, há uma revelação da situação da humanidade naquele momento. E o juízo, então, é executado depois, a posteriori. Então, o juízo de Deus é revelação de Deus. Gênesis 11. Outro texto de juízo, que é a Torre de Babel. Aqui diz, a partir do verso 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar. Habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chega até os céus. E tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor. Essa palavra desceu aqui é no sentido, Deus já estava observando o movimento deles, a rebeldia deles. Quando fala que Deus desceu, ele está se revelando para eles, está deixando claro quem são eles e quem é o eterno, quem é Deus, tá? Ele desce, ou seja, ele vem de cima, ele é superior, está se revelando aí. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então veja, assim como Noé participou do julgamento de Deus, porque olha, meu espírito não vai pleitear mais do que 120 anos com eles. Aí Noé é chamado a construção da arca, que se torna um polo, né? Um polo que atrai a atenção de pessoas. E vai saber até onde a fama de Noé chegou, né? Porque 120 anos construindo algo, falando e pregando que havia uma chuva, numa época que não existia chuva. Então, note que a questão do juízo, quando você anuncia o juízo, as pessoas desdenham, duvidam, não acreditam. E é assim mesmo. Vocês já viram um modus operandi aqui? Eu usei os textos de Gênesis para mostrar o modus operandi do juízo de Deus. Ele se revela. Poderia continuar citando aqui vários momentos. Livro de Êxodo. Qual que é o primeiro diálogo que Moisés tem com o faraó? Um diálogo lá que é um detalhe, tá? Precisa prestar atenção. A primeira mensagem que Deus dá para faraó: você vai perder seu primogênito, porque você não vai me ouvir. Ou seja, a primeira mensagem para Faraó foi a mensagem da perda da primogenitura por conta da teimosia, da rigidez dele e por causa até da blasfêmia, da confrontação. De Faraó, ele quer ser Deus, ele se arrogava, né? Ele se utilizava da alcunha de filho de Ra. Então, Faraó é o Deus na terra. Ele falou: não, você não é Deus na terra. E eu vou te mostrar. As 10 pragas foram para mostrar, para revelar
que Faraó não era Deus na terra, que há um Deus no céu. Então, entenda esse processo de revelação, tá? Quando a gente entra no livro sobre juízo, o livro melhor sobre juízo é o livro de Daniel. Pelo próprio nome, Deus é juiz, é o significado do nome de Daniel. O livro de Daniel é inteiro sobre juízo. O verso central do livro de Daniel é Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Esse verso você pode grifar ele, pintar aí, é o verso central do livro de Daniel e de toda a Bíblia, né? Não só do livro de Daniel. Há um Deus no céu que revela os mistérios e fez saber, aí você pode trocar o nome aí, fez saber a Nabucodonosor, mas fez saber a Adão e Eva, fez saber a Noé, fez saber aos antediluvianos, fez saber a todos e faz saber a nós também o que há de ser nos últimos dias. Então, o juízo de Deus é revelação de quem ele é. E Daniel capítulo 7 vai então mostrar como é que o juízo se desenvolve, como é que ele acontece e a revelação em detalhes aí. Daniel capítulo 7, versos 9 a 14, eu vou ler direto e depois a gente vai. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas era um fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e eis que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então note algumas coisas do texto aqui. O juízo é revelado. Como é que ele se dá? Então, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, fala do ancião de dias se assentando no trono, Deus Pai, ele se assentando no trono. Milhões de milhões estão servindo ele, os anjos ali. Os livros são colocados tronos e os livros são abertos. Passa-se então a começar o julgamento. Note que nos versos 11 e 12 fala-se que a história vem se desenrolando enquanto o processo do julgamento no céu está acontecendo. Note também que no verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, note que nesse julgamento que se inicia no céu, onde milhares estão servindo ali, milhões e milhões, livros são abertos, e o filho do homem, Jesus Cristo, ele se aproxima de Deus Pai no céu. Então, note que o juízo, ele começa no céu, o julgamento começa no céu. Enquanto as pessoas, elas concorrem com o seu cotidiano aqui, com o seu rotina aqui. Olha, isso não é novidade dentro da cultura judaica, porque lá no Yom Kippur, enquanto o sumo sacerdote estava adentrando com o sangue do bode que era sorteado para o bode para o Senhor, que era sacrificado, enquanto o sumo sacerdote levava o sangue lá no Santíssimo, na Shekinah, lá na presença do Eterno, o povo de Israel ficava do lado de fora do santuário em atitude de contrição, em atitude de arrependimento. Note que o paralelo mostra que enquanto o juízo ocorre, enquanto o juízo está acontecendo, enquanto o sangue do cordeiro está sendo ministrado ali dentro do santuário, o povo, ele está ali em uma atitude de reverência, pelo menos era para estar. E quem não estivesse, a lei é bem clara, deveria ser arrastado para fora do arraial e deve ser apedrejado então. Note que a condenação, ela é um ato futuro, enquanto a cerimônia acontece. Ela acontece até concomitante ao juízo ali. Veja, há pessoas que têm consciência do juízo que está acontecendo agora, em nossos dias.
no céu. Há pessoas que têm uma atitude de contrição, de arrependimento, de confissão. Há pessoas que vivem a vida como se nada tivesse acontecendo. Há pessoas que não estão em atitude de contrição, que não estão conscientes e que vivem a vida segundo lhe apraz. Sofrerão as consequências. Então, o juízo de Deus, ele acontece no céu, concomitante à nossa rotina aqui na Terra. Inclusive essas trocas de poderes aí desses animais. Vamos entender quando começou, e aqui eu vou ser bem breve, porque não é o objetivo estudarmos aqui a maior profecia da Bíblia, mas o capítulo 8, então fala lá, né? Capítulo 8, versos 13 e 14 de Daniel. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa palavra purificado é uma palavra que tem a ver com juízo, nitzdak, no hebraico. É uma palavra que será vindicado, será justificado, entrará em juízo, são as possíveis traduções dessa palavra. Então, até 2.300 tardes e manhãs. Bom, 300 tardes e manhãs, tarde e manhã é linguagem da criação. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Por que que Daniel ele usa linguagem de criação? Porque há uma intenção aqui, há uma intencionalidade, porque todo ato de juízo de Deus é um ato de renovação, de revelação e renovação. Como eu disse, resgate e renovação. O juízo no dilúvio trouxe o fim de um mundo antediluviano e apresenta agora um novo mundo. O Éden entrou em juízo, é o fim daquela era e passa a ter uma nova era. Olha, você do suor do teu rosto comerás do teu pão, tal. Então há uma mudança. No juízo sempre acontece mudança, tá? De uma era para outra era. A questão do juízo final é que não haverá mais luto, nem morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21. João ele começa a descrever: vi novo céu e nova terra. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como noiva adornada para o seu esposo. Veja, nova criação. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles morarão com ele morará com eles. Não haverá pranto, luto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Então, sai da era de destruição, passa para uma nova era, que é a era final, que é a vitória final dele. Juízo final, gente, é reconstrução final, é restauração final, é nova criação, novo céu e nova terra. Eu preciso muito que vocês tomem consciência disso, de como vocês apresentam o juízo final para as pessoas, porque, volto a dizer aqui, as pessoas têm uma visão de destruição, sofrimento e morte quando elas pensam na palavra juízo final. E é o extremo oposto. Se tem um assunto que Satanás transtornou, foi o assunto do juízo. Por quê? Porque o objetivo de Satanás máximo é transtornar o caráter de Deus. É pegar o caráter dele, na verdade, porque Satanás é destruidor, originador de mentira, de morte, de sofrimento. Então ele pega o caráter dele e joga sobre o caráter de Deus. E pega o caráter de Deus e quer colocar sobre ele. É um mentiroso. Então, o juízo de Deus tem a ver com renovação, com recriação, com um novo momento onde tudo passará. Lembre-se disso, tá? Então, por isso que Daniel ele usa nomenclatura tarde e manhã, porque é criação. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será vindicado, entrará em juízo, justificado, purificado. A palavra purificação vem de Yom Kippur também, né? Expiação. Perceba que é juízo final. Tarde e manhã é um dia completo de 24 horas, Yom, não tem como fugir disso, tá? E tarde e manhã na profecia, 2.300 tardes e manhãs, um dia equivale a um ano. Da onde que a gente tira isso? Do próprio livro de Daniel. Não precisa você ficar citando vários outros textos bíblicos. Pega o capítulo 4, por exemplo, e leia o capítulo 4, onde Nabucodonosor foi condenado a 7 tempos no sonho, a 7 períodos de tempos, 7 tempos, e toda vez que aparece tempos dentro do livro de Daniel, é muito mais do que um dia só corrido. Tempos, tarde, manhã, equivale a ano aí. Daniel entendeu perfeitamente isso aí
Nós entramos no capítulo 9, onde ele tem a oração, minha opinião, mais bonita da Bíblia, uma oração de clamor, onde Daniel, ele vira e fala, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, verso 19, ó Senhor, atende-nos e age, não retardes, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel evoca o juízo de Deus e pede para ele não retardar. Daniel estudou em Jeremias e sabia que o tempo ali na mão dos babilônios seria 70 anos. Verso 2 do capítulo 9. No primeiro ano do seu reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, gente, não tem como você pensar que não está na cabeça do profeta Daniel que 2.300 tardes de manhã são 2.300 dias, ou 2.300 eras são 2.300 anos. É bem claro para ele isso. Ele fica angustiado, ele fica enfermo, ele ficou espantado com a visão, verso 27 do capítulo 8, e aí então ele faz essa oração e o Senhor revela para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. E aí ele começa a explicar esses 70 semanas, que é muito mal entendido aí fora também, não vou entrar nesse detalhe aí, não é o tema de hoje. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, é a palavra aí, o ungido, Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Verso 26, depois das 62 semanas será morto o Messias e já não estará. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, para entender a conta das 2.300 tardes e manhãs, é colocado as 70 semanas como prova real. As 70 semanas estão dentro dos 2.300 anos. 70 semanas são 490 anos. Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 457 antes de Cristo. A ordem que está lá em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, dá a ordem de restauração e edificação de Jerusalém final, completa. Houve 3 ordens, mas essa de Esdras 7 é que constitui Israel como país livre, com instituição de juízes, constituição, lei, proteção, salvaguarda do Império Medo-Persa ali. Então, 457 a.C. Vai, então, começando essa conta, 2.300 anos, não existe ano zero, então você sai do -1, pula para o ano 1 antes de Cristo, você pula para o primeiro depois de Cristo. Não existe ano zero, então 457 antes de Cristo, 2.300 anos, você vai chegar a 1844, que é quando começa o juízo. Então, em 1844, começou o juízo de Deus. O ancião de dias se assenta no trono, os livros são abertos, o filho do homem se aproxima ao ancião de dias. Para quê? Para receber o reino, o poder, a glória, a majestade, porque vai agora aniquilar todo o mal. Começa então, quando começa? Começa em 1844 para cá. Livros são abertos. Que livros são esses? São livros onde está relatado tudo o que fazemos, tudo segundo o relato, né? A gente tem parte desse livro lá em Malaquias, no Malaquias capítulo 3, verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, aquilo que a gente fala, né? Porque o que a gente fala, o coração está cheio, Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. Então, livro memorial, a gente tem acesso ao livro memorial, tá? Você tem acesso aí à história de Davi, Batseba. A Bíblia é um livro memorial de patriarcas, de profetas, de homens e mulheres que foram fiéis, homens e mulheres que foram infiéis. Coré, Datã, Abirão, a família,
foram engolidos pela terra, os antediluvianos, Caim, que teve a chance de se arrepender e não quis se arrepender. Então, o livro memorial está aí na sua mão, a Bíblia, e tem um capítulo lá escrito no meu nome, escrito no nome do Júlio, da Sueli, da Joseli, do Cássio, da Rosângela, e é isso aí, Paula, Paulo, está aí. Temos lá o nosso capítulo, viu? Aí tem essa hora aí, as pessoas falam, nossa, mas as pessoas vão ficar sabendo detalhes da minha vida, tá? Olha, as pessoas vão saber o necessário e não fique preocupado, tá? Se as pessoas vão saber detalhes da sua vida, porque os anjos já sabem, tá? E eles estão olhando, os demônios também estão olhando a tua vida, eles já sabem também. E Deus está olhando a tua vida, ele também já sabe, e ele sabe o fim desde o princípio, né? Ele é o que mais sabe de todos. Mas os demônios, os anjos também acompanham a tua vida, e eles sabem o que você está fazendo. Isso é testemunhado. Somos espetáculos para o universo, Paulo diz. Então, o universo, mundos não caídos também sabem o que você está fazendo, viu? Só você acha que as pessoas não sabem o que você está fazendo. Então, não fique preocupado em falar em saber que as pessoas vão ler o seu livro aí, né? São colocados livros, é bom entender que, olha só que bonito. Então, quem é o juiz? João capítulo 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Essa tradução da minha versão, tá? Não entra em juízo, não é uma tradução boa. Tem outras versões bíblicas. É muito importante você, algumas vezes, se você ficar com dúvida em algum verso, ele é complexo, leia outras versões, outras traduções, no português mesmo, e você vai ter uma visão mais ampla, tá? Porque a melhor tradução é não entre em condenação, porque todos passaram pelo juízo. Não entre em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a palavra melhor aqui para tradução do verso 24 de João capítulo 5 é condenação, como tem na NVI, se não me falha a memória, na NVT, nova versão transformadora, nova versão internacional. Então, Jesus é o juiz. Todos passarão pelo julgamento. Que bom saber que Jesus é o juiz. Vocês percebem? Olha só como vai mudando o conceito. É muito bom enfatizar isso. Que bom saber que o meu juiz é meu advogado. Isso já mostra qual é a intenção de Deus. É condenação ou é salvação? O juízo de Deus é para condenar ou é para salvar? O juízo de Deus é a maior revelação possível do caráter dele para aquela geração. E como nós estamos falando de juízo final, imagina o nível de revelação, né? Todos me conhecerão, diz o Senhor. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ninguém ensinará jamais, ninguém precisará ensinar o seu próximo. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Então é a revelação máxima de Deus, o máximo possível de revelação sobre ele. E João usa esse verso de Joel, capítulo 2, mostrando no primeiro sermão dele lá no Pentecostes, Pedro, né, usa o Pedro, citando Joel, usa esse texto de Joel 2, falando, olha, está acontecendo aqui, vocês estão vendo diante dos olhos de vocês. Então, por quê? A revelação máxima de Deus é Jesus Cristo, e nós ainda temos espírito de profecia, nossa geração, né? Que Pedro não teve. Pedro, olha, Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Nós temos o luxo de internet, a facilidade de pesquisa, a facilidade de versões bíblicas de tradução. É incrível as pessoas falarem que a Bíblia foi feita por homem, agora eu não confio mais na. Nunca teve uma geração, nunca teve tanto acesso à informação. Ao mesmo tempo, as pessoas argumentam de maneira maluca, dizendo que há uma tradução da Bíblia escondida que nós não temos acesso, tal. Essa Bíblia que nós temos hoje foi modificada por homens e não é confiável. Olha, para quem não sabe, praticamente todos os manuscritos da Bíblia são acessíveis à internet. A única questão é que você vai precisar saber ler línguas originais, hebraico, grego,
e ainda línguas originais escritas lá há 2.000 anos atrás, aproximadamente. Então, não é fácil, né? Qualquer um que lê, mas está lá. Para quem duvida, vai lá, pesquise e aprenda, olhe com seus próprios olhos. Estão lá. Então, é descabido essas argumentações de rede social de hoje em dia, tá? A Bíblia é traduzida e é o livro que mais testemunhos possui na sua para comprovar a fidedignidade do texto. A Bíblia, ela tem mais autorização hoje e confiabilidade do que Shakespeare, do que Sócrates, do que Platão, do que Aristóteles, Xenofonte e outros escritores antigos aí. Enfim, fiz uma digressão aqui, mas olha, o juiz é o filho. Que bom saber que Jesus Cristo é o meu juiz. O meu juiz é o meu salvador. Deus quer me salvar. Deus quer me salvar. Deus quer salvar você. O juízo de Deus é a revelação máxima do caráter dele. Logicamente que vai revelar o nosso caráter para a gente entender a diferença entre o santo e o pecador. Apocalipse capítulo 20. Já li Daniel, fala de livros, né? Apocalipse capítulo 20 vai falar dos livros também. Apocalipse capítulo 20, versos 11 em diante. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Veja o plural aí, livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Singular, né? Outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, conforme está escrito nos livros, livros memoriais, né, que a gente usa esse nome de memórias ali, livros memoriais, conforme foi escrito nos livros, as pessoas, todos foram julgados, segundo o que foi escrito ali. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quando fala que esta é a segunda morte, já foi explicado nos versos 7 até o verso 10. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o verso 15 é o verso mais bonito de todos. O verso 15 é o mais bonito de todos. Volto a ler o verso 15 de Apocalipse 20. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então vamos lá, vamos fazer aqui contando aqui. Imagine então o julgamento que já começou em 1844. O ancião de dias se assenta no trono. Milhares de milhares estão servindo. Jesus Cristo agora, ele não é mais só intercessor, mas agora ele se inicia o processo do juízo de 1844 para cá. As pessoas estão no seu cotidiano. Jesus passa a ter agora dupla função sacerdotal. Ele é o intercessor e ao mesmo tempo é o juiz. Ainda que juízo, ele nunca deixa de ser intercessão, porque como eu disse, o ato de julgar é o ato de salvar. Então não tem muito essa ideia de que ele tem dupla função, não. A função do juiz é a salvação desse juiz, tá? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a função dele é salvar. Então ele entra em juízo, os livros são abertos e aí passa a ler todas as obras. Então vai ler lá a obra de todos, começando de Caim e Abel, né, que foram os dois primeiros lá, e aí Abel foi morto, tal. OK. Lê-se todos os relatos, todas as obras. E aí diz assim, no verso 15: todos aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro foram condenados. A pergunta que fica então para o leitor mas espera aí, que coisa estranha é essa? Para que vai ler o meu relato? Por que precisa ler o relato das minhas obras, da minha vida? Se o meu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, eu já estou salvo. Ou seja, por pior que seja o relato da minha vida no livro memorial,
Se o meu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, eu estou salvo, eu não estou condenado. A pergunta, então, que se apresenta, dada essa lógica, é a resposta mais bonita que existe no universo. E é possível essa tradução ali de Apocalipse capítulo 14, verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O do ali não coloca Deus somente como executor do juízo, mas aquele que sofre o juízo. Olha só que coisa maravilhosa o juízo. Como eu disse, o juízo tem o propósito da revelação do caráter de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo que acontece a revelação do caráter da humanidade. É colocar as cartas na mesa, dito no popular. A ideia é, lá do Éden, e lá no céu foi que, lembre-se que o pecado começou no céu, a origem do pecado foi no céu, onde um ser se rebela e coloca o caráter de Deus em questionamento. Ele acusa-o de déspota, daquele que, se ninguém seguir as regras e a orientação dele, vão ser condenados. Então ele transtornou o caráter de Deus no céu e levou uma terça parte dos anjos a cair. Logicamente que na cruz do Calvário, toda dúvida foi dissipada, mas toda dúvida de quem? Sua? Minha? Ou será que foi toda dúvida dos anjos? Quantas pessoas hoje, a testemunhar maldades que acontecem no mundo, dado o pecado, as pessoas questionam: se Deus é tão bom, por que que ele permite crianças morrerem? Se Deus é tão bom, por que guerras acontecem e pessoas passam fome? Se Deus é tão bom, por que há tanta diferença social? Então, Deus, a todo instante, pelos seres humanos, estão colocando ele no banco dos réus. E a beleza do evangelho é um Deus que se revela no máximo, não da sua soberania somente, mas a soberania dele se exerce dentro de uma humildade impressionante, aonde Deus Pai se assenta no trono diante de milhões e milhares de milhares. A ninguém ele julga. Ele institui o filho para julgar, porque o pai, ele senta no banco do réu. É como o pai que vira para nós e fala assim: bom, eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. Vamos conversar. Senta aqui e converse comigo. Não foi assim que ele falou para Isaías? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Quando você entende o juízo de Deus, quando você recebe o juízo de Deus, você vai se transformar em imagem e semelhança desse Deus, que é manso e humilde, disposto em perdoar e salvar. Por isso a essência da oração do modelo é: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, no ato de juízo, é um ato de transformação de caráter tão profundo, onde você passa a ser a imagem e semelhança de Deus. Pregar um juízo condenatório, pregar um juízo onde as pessoas ficam com medo terrível de Deus, da vingança dele, é um erro. Você está transtornando o caráter dele. Lógico, de Deus não se zomba. O julgamento dele virá. Mas a ênfase não é na destruição, a ênfase é na salvação. E toda vez que ele fala de mim, ninguém se zomba, eu sou o vingador, o meu juízo vai chegar, é um pai desesperado gritando para que a pessoa se converta. O juízo de Deus, portanto, é quando ele se coloca no banco dos réus e fala assim: olha, vamos ver as obras. Leia as suas obras e eu vou ler as minhas. Leia as suas obras. Seu livro memorial. Seu livro está no nome do. O seu nome está no livro do Cordeiro? Bom, então o livro do Cordeiro são as minhas obras. Vamos comparar com as suas obras. Toda vez que termina o relato das suas obras, a conclusão é uma só: condenado está. Logo, não é o teu caráter que está entrando em julgamento aí, porque no final da leitura das tuas obras, o teu caráter, ele vai se revelar culpado. Agora, quando meu nome está no livro da vida do Cordeiro, o caráter de Cristo passa a ser o meu caráter. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O caráter de Cristo precisa ser replicado pelo poder do Espírito Santo. O juízo de Deus é uma oportunidade de transformação do seu caráter hoje. O juízo de Deus é a revelação de quem ele é, do caráter dele, que é puro, santo, perfeito, misericordioso, tardio em irar-se, longânimo para com as pessoas, que não tem prazer na morte
do ímpio nem do perverso, mas antes que eles se convertam do seu mau caminho, para que vivam, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Deus, então, ele estabelece o juízo com um único propósito, salvação e transformação da humanidade, não só da humanidade, mas de toda a criação, que precisa ser recriada, novos céus e nova terra. O juízo, portanto, de Deus é um ato que começa em 1844, porque todos os outros que eu li são pontuais, e revela esse grande ato do juízo final, tá? Então, o juízo de Deus final, ele começa em 1844, ele vai alcançar até a volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, vai ter mais 1000 anos, onde nós iremos julgar lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, Mateus capítulo 19, verso 28, nós iremos participar do processo desse julgamento porque nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos enxergar o originador do mal. Nós precisamos enxergar que Deus é bom, é justo, é santo, todo joelho se dobrará. E aí, depois do milênio, Jesus vai voltar. E aí ele vai fazer uma grande planície, Zacarias capítulo 14, verso 4. A cidade santa desce, Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. E aí, então, o restante dos mortos vão ressuscitar, os ímpios ressuscitarão, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Eles vão sitiar a cidade santa, porque Satanás vai seduzi-los, Apocalipse capítulo 20, verso 7. E quando eles sitiarem a cidade santa, Nova Jerusalém, e o arraial dos santos vai descer fogo do céu e vai devorá-los. Apocalipse capítulo 20, versos 8 e 9. Satanás vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, o falso profeta e o falso espírito, né? Falso profeta é o falso espírito, a besta, o falso profeta e Satanás. Então, o juízo de Deus, entenda que começa em 1844 e ele vai se alongar até o novo céu e a nova terra, quando for aniquilado todo o mal definitivamente. Eis que faço novos céus e nova terra. O fazer novo céu e nova terra, diante agora dos salvos, nem Adão não participou da criação, ele não viu a criação acontecendo, ele chegou no sexto dia ali para o sétimo, né? Então nós vamos ver o ato criador divino agora e vamos entender que ele é o criador e não há outro nome, nem em cima nos céus, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, que importa que sejamos salvos. Somente o Criador pode recriar. Somente o Criador pode reconstruir. Somente o Criador pode revelar todas as coisas, o profundo e o escondido. E é isso. Juízo de Deus é a maior obra, e o juízo final é a maior obra, que já está acontecendo de 1844 para cá. Estamos chegando aí numa fase quase que final, quando Jesus Cristo voltar, vai ter 1000 anos ainda, e depois ele volta, condena Satanás, os demônios, todos aqueles que seguiram Satanás serão aniquilados. Ele faz novo céu e nova terra, e chega ao fim. Esse é o juízo de Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Note que quando começa o juízo, no próprio verso, diz que nós temos que adorá-lo, que nós temos que anunciar a toda tribo, povo, língua e nação justamente essa mensagem. E se eu tenho que pregar, se eu tenho que adorar, e o juízo já começou, então o juízo é um juízo pré-advento, é no advento, pós-advento, até o mal todo ser aniquilado, tá? E é isso aí. Que Deus abençoe e guarde vocês.